Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós vamos agora, nessas próximas lições, estudar sobre o livro de Tiago. Então, nós vamos ter aí 5 lições, cada uma referente a um capítulo dessa carta tão bonita, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar de Tiago, né? O Tiago que está escrevendo essa carta é aquele que é conhecido como o irmão de Jesus, né? Então, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, olha só, Tiago, mesmo sendo o irmão de Jesus, ele não se coloca como irmão de Jesus, né? Ele coloca aqui como servo, como escravo de Deus, como escravo do Senhor, do dono Jesus, né? Ele entendeu que Jesus, mais do que fisicamente ali, meio irmão dele, né, como filho, ele era Tiago, filho de José e Maria, né, mas ele foi realmente aquele que morreu na cruz por nós, é o Deus aqui na terra, né, então ele deixa bem claro, né, olha, eu sou servo desse Jesus, né, eu sou realmente servo de Deus e do Senhor Jesus. E ele está escrevendo aqui o que ele chama de 12 tribos que se encontram na dispersão, e manda saudações para eles, né? A gente sabe que desde o final do Velho Testamento, essas 12 tribos, né, conhecidas como o povo de Israel, né, que eram divididos nas 12 tribos, né, dos filhos de Israel, elas são dispersas, elas começaram a se espalhar pelo mundo. Então, Tiago está escrevendo para judeus, vamos dizer assim, que estão fora da sua terra de origem, não estão ali na terra de Canaã antiga, né, naquela terra da Palestina, não estão em Jerusalém, eles estão espalhados pelo mundo afora, tá? E como cristãos, que agora são, né, esses judeus que ele está mandando, então a gente pode definir assim, olha, o público de Tiago são cristãos, na sua maioria judeus, que estão fora ali da região de Jerusalém, da região da Judéia ou da Galileia, daquela região aonde seria a terra prometida desde o Velho Testamento. Esses aqui estão espalhados pelo mundo afora. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, completos, né, e íntegros, em nada deficientes, né? Olha, para não faltar nada, para ser realmente uma pessoa completa, uma pessoa íntegra, é fundamental passar por esse processo aqui, né? A gente pode chamar aqui, talvez, da prova da fé, né? A gente vai passar nessa vida, eles passaram, nós vamos passar por provações da nossa fé. E conforme a gente é aprovado na aprovação, a gente vai cada vez mais ser perseverantes, né? Suportando as circunstâncias da vida que a gente vai ser submetido. Sendo assim, o que vai trazer, né, para nós? A gente vai se tornar pessoas mais completas, mais perfeitas, mais íntegras, mais agradáveis ao nosso Deus. Por isso que ele diz, tenham alegria por passar por isso, né? Porque a gente, quando para pensar, fala, poxa vida, né? Mas passar por uma dificuldade, por uma prova, não me parece algo alegre, né? Mas se eu olhar que tudo isso vai me fazer ser cada vez mais completo, cada vez um cristão mais agradável a Deus, com uma vida mais firme, mais fortificada, isso traz um motivo de alegria para nós. Ficamos realmente alegres pelo resultado da prova, né? Lógico que toda prova traz o quê? Os seus custos, né? Se a gente fosse fazer uma prova hoje na escola, a gente teria que estudar antes, se preparar antes, né? Para isso. Então, o cristão está sendo preparado para quando vier a prova, a gente possa fazer uma boa prova. É difícil? É difícil. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas, sendo aprovado, vamos ser perseverantes. E a cada vez mais vamos se completando, né? Pensa que essa perfeição que ele fala aqui no versículo 4 é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente pega um quebra-cabeça e a gente vai montando as peças, né? Até que no final ele fique completo. Então, pensa que nossa vida agora é um quebra-cabeça. E ele completo vai trazer a imagem de Cristo. E a cada prova que a gente vence, que a gente é aprovado nessas provas na nossa vida, é uma pecinha a mais que vai se juntando no quebra-cabeça
e vai formando aí a imagem de Jesus. Vamos nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. E ele continua aqui dizendo para a gente, no versículo 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, né? Nada censura, né? E ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, né? Inconstante, instável em todos os seus caminhos. Então, aqui ele vai dizer para a gente, olha, realmente para passar pelas provas da vida, pelas provas de fé que nós vamos passar, é importante ter sabedoria, né? E a sabedoria, ela é realmente a palavra de Deus aplicada em nossas vidas, né? É a ação da palavra de Deus em nossas vidas. E nós precisamos. Então ele vai dizer assim, olha, se precisar de sabedoria para essas provas de fé que vamos enfrentar em nossas vidas, peça a Deus, porque Deus é aquele que dá, ele não impede, não. Né? Ele quer que nós sejamos sábios, né? A sabedoria divina esteja dentro de nós. Então, a gente deve pedir essa sabedoria realmente ao nosso Deus, que nada impede, né? Aquele que libera isso, né? Ele dá, vai ser concedido. Agora, se pedir duvidando, se pedir sem fé, aí fica difícil, né? Aí, como ele vai dizer, isso é um homem que é instável, né? Um homem que realmente tem esse ânimo dobre, quer dizer, muda de opinião rapidamente, uma hora pensa uma coisa, depois pensa outra, né? Aqui ele vai dizer, não, não seja assim. Peça com fé, né? Mas precisou de sabedoria de Deus, precisou aplicar o conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas. Vamos pedir a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nada impede, nada censura, ele nos dá a sabedoria dele, com certeza. E ele vai dizer aqui no versículo 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha, aqui a gente começa a aprender um pouquinho no livro qual é o cenário histórico, o que estava acontecendo ali. Parece que essa igreja aqui, que Tiago está mandando, esses irmãos, né, espalhados aí, que Tiago está escrevendo, parece que eles têm uma diferença muito grande nas classes sociais. Parece que uns têm bastante dinheiro, são ricos, e outros têm pouco dinheiro, né, são pobres, né? E isso tem trazido um transtorno na relação entre eles. E Tiago vai dizer, olha, você que é humilde, você que tem pouco dinheiro, você que é pobre, né? Glorie na sua dignidade. Na verdade, nós somos elevados por causa de Jesus. Fomos dignificados por causa de Cristo. E para o rico, eles têm que lembrar que não são nada, são insignificantes. Jesus é grande. Pode ver que Tiago, quando ele fala o nome dele aqui, quando ele se identifica na carta, ele nem fala, eu sou irmão de Jesus, nada. Ele fala, eu sou escravo, né? Não é nada demais, né? Não é nada demais. Isso que é verdade. Todos nós, independente de quanto nós temos de dinheiro, precisamos sempre lembrar que somos insignificantes, que a dignidade que temos recebemos de quem? De Deus, de Jesus. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Olha aí, né? Que coisa grande, né? Mas é no Senhor, não nas coisas desse mundo aqui. E ele vai dizer isso, olha, o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, a flor cai, desaparece a formosura. E se você confiar na riqueza, se confiar em coisas desse mundo, assim como o ciclo da flor passa, vamos passar também. Agora, aquele que realmente está nas coisas de Deus, no caminho de Deus, dignificado por Deus, engrandecido por Deus e não por nós ou por coisas aqui desse mundo, esse sim vai permanecer para sempre, né? Então, cuidado aí com essas tentações, com essas provas da fé da gente, né? E que a riqueza ou a pobreza não seja um empecilho nesse processo de servir ao nosso Deus.
No versículo 12, nós temos aqui dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, bem-aventurado, mais que feliz é aquele homem que suporta a aprovação de forma perseverante, né? Falei um pouquinho sobre isso quando nós falamos sobre os versículos 2 até o 4, né? A vida nossa vai trazer provações, provas da nossa fé, e nós precisamos ser aprovados nessa prova, ser perseverantes, constantes, né? Insistentes. Por quê? Né? Porque nós vamos, no final, ser recompensados com a coroa da vida, né? Que Jesus prometeu a todos quanto o amam. Ninguém a ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Outro cuidado aqui que nós precisamos ter, né? Primeiro, olha, as tentações que nós passamos não tem a ver com Deus diretamente, né? Tem a ver com as nossas vontades, né? Os nossos desejos. Os nossos desejos devem ser controlados. Quando nós controlamos e suportamos isso, nós passamos por uma prova da fé e somos aprovados. Quando nós cedemos a esses desejos e nós permitimos que o pecado entre em nossa mente e assuma nossas ações, nós estamos caindo na tentação, na armadilha do inimigo. É culpa do inimigo e nós que deixamos a nossa vontade assumir, né? Não tivemos domínio próprio, autocontrole. E aqui ele vai dizer que realmente nós, para sermos aprovados, precisamos suportar as provas. Se deixarmos os desejos, a cobiça assumir, a tentação vai levar à morte, à queda, né? Isso que ele vai atentar a gente aqui. Cuidado, cuidado para nós, né? Veio a prova, a gente precisa ser aprovado, domínio próprio, controlar, persistir na vontade de Deus. Não vos enganeis, versículo 16 do capítulo 1 de Tiago, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, ele é, né? Ele até vai dizer no nome dele, eu sou, né? Ele é, o nome de Deus traz a expressão de fidelidade à aliança dele, né? Um Deus que é aquilo que ele diz, que vai cumprir e tem cumprido tudo o que ele diz. Esse é o nosso Deus. E tudo que é de bom, tudo que é perfeito, dom perfeito, vem de Deus. As coisas boas vêm de Deus. Tentação, maldade, cobiça não vem de Deus. Mas o que é bom vem do nosso Deus. Versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é o ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, você é religioso, né? Olha aqui, religioso é aquele que precisa controlar a língua, né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, aqui Tiago já vai dizer para a gente, olha só, né? A gente precisa ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para se irar, né? Tem que tomar cuidado, porque toda a humanidade precisa ser assim, né? No versículo 19 ele falou, amados irmãos, toda a humanidade precisa estar pronto, né? A gente precisa estar pronto para ouvir. Cuidado com a boca, cuidado com o que a gente fala, né? Nossa boca pode ferir, pode falar mal, pode pecar,
na nossa fala, né? Depois ele vai dizer no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Aqui está falando do homem, né, do sexo masculino aqui mesmo, né? Então, falando, olha, vocês, homens, né, não vão produzir justiça de Deus assim, né? Irados, não. Precisa o quê? Tirar toda a impureza moral, né? Precisa tirar todo o acúmulo da maldade, né, que está prevalecendo na vida das pessoas, né? Precisa ser o quê? Humildes, né, mansos aqui, com a palavra de Deus em si. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, sejam praticantes. Assim é a sabedoria. Quando somos praticantes da palavra, nós temos aí sabedoria em nossas vidas. E no final ele vai dizer, olha, cuida da língua. O religioso é aquele que cuida da língua, é aquele que visita as pessoas necessitadas e é aquele que se guarda incontaminado do mundo. Numa época onde todo mundo quer copiar as pessoas do mundo, o chamado para nós é não copie. Fique incontaminado, copie a Jesus e a sua palavra, assim vamos ser praticantes da palavra de Deus.